o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer para a gente saber se o bebê está crescendo ou não, sem ver ultrassom. Deixa eu pegar aqui, então, uma fita métrica. Isso aqui é uma fita métrica que ela é já própria para a medida da barriga da gestante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, está estourando um pouco. Mas é uma fita métrica comum, pode ser uma fita de costureira, qualquer fita. Eu preciso ter uma fita que eu vou colocar lá na barriga da mãe e eu vou medir da síntese púbica até no fim da barriga da mãe para eu saber quanto que está medindo. O que me importa é que esse bebê, ou seja, essa altura uterina da mãe, ela caia entre um mínimo e um máximo daquela fase que ela está, para eu imaginar que o peso do bebê está indo para aquele patamar. Então, é possível eu identificar se um bebê está crescendo adequadamente apenas com a fita métrica? Sim, é possível. Por quê? Apesar de a fita métrica não ter uma super acurácia, ou seja, não ser precisa para eu saber peso, ela tem uma acurácia muito boa, não na precisão do peso, mas para eu saber em que patamar esse bebê está. Se ele é um bebê, aí se eu colocar a curva e eu destrinchar em 5 faixas essa curva, e eu colocar a curva de normalidade aqui e aqui. Então eu vou colocar aqui nós temos dentro da normalidade 3 faixas de peso, aí aqui abaixo nós temos os bebês PP e aqui em cima os bebês GG. Então eu vou falar que aqui é o bebê PP, aqui é o P, aqui é o M, aqui é o G e aqui é o GG. E aí o bebê, a nota de corte aqui vai ser 2.600, a nota de corte aqui vai ser 4 quilos. E aí eu vou estar olhando para esse bebê dentro da barriga da mãe, sem olhar lá dentro, eu vou estar olhando para a barriga da mãe, medindo com a fita métrica e imaginando se está caindo dentro dessa faixa de peso. Se a medida vai dando sempre média, 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 esse bebê está no peso médio. Então não importa se ele vai pesar 3, 3.100, 3.200, 3.400, 3.500, 3.600, não importa, porque está dentro da média, né? Então eu consigo com a fita métrica saber isso? Consigo, e ela tem a mesma acurácia do ultrassom nesse sentido, né? Nessa estimativa de eu saber se o bebê está pequeno, grande ou não. Por exemplo, se eu medir a barriga de uma mulher e está muito acima do que eu esperado, eu vou pensar, puxa, então esse bebê deve estar crescendo demais, ou então tem muito líquido amniótico. Então vamos olhar pelo ultrassom para daí ver se realmente está crescendo demais ou não. Ou se eu meço a barriga e dá lá muito pequena, muito menor do que eu imaginava, daí eu vou olhar pelo ultrassom para ver se está crescendo de menos do que eu esperava, né? Então, na verdade, o ultrassom ele acaba complementando essa ideia de crescimento que eu consigo ver medindo a barriga da mãe com a fita métrica, simplesmente ir lá e medindo com a fita métrica. Então, apesar desse segundo item que eu falei, do ultrassom, que é eu conseguir saber o crescimento do bebê, ele é um crescimento que ele é estimado e que me importa ele estar dentro de uma faixa de normalidade, não exatamente qual é o peso do bebê. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.